Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Que polêmica envolvendo Alexandre Pássaro, o suposto conselheiro que até agora ninguém fala o nome, e não obstante já saberem quem é ex-conselheiro e que é envolvido com empresa de operação de turismos e viagens aéreas que promovia a logística das viagens do time de futebol do Vasco da Gama, e mal ou bem envolvendo Alexandre Campelo e alguns ratos que estão se aproveitando aí para meter a porrada do Alexandre Campelo. Mas nessa história toda, meu irmão, quem está errado? Eu posso trazer aqui alguns documentos públicos, mas quais, Maca? Que estão em processo judicial. E você já sabe, falando em processo judicial, você vai encontrar tudo no Maca Vasco. Venha comigo até o final desse vídeo que você vai ficar ciente quem é a empresa que está envolvendo isso, da denúncia do Alexandre Pássaro, quem são os sócios, aí você vai me dizer se eles estão em vínculo com algum conselheiro deliberativo, o que prevê o contrato, o que essa empresa está cobrando, se ela está tão irregular, vai cobrar na justiça, e depois, meus amigos, quem é que está certo nessa ideia? Como o Maca aqui nunca fica em cima do muro, eu vou falar a minha opinião, mas venha comigo logo após da vinheta! Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e já faço aqueles pedidos tradicionais porque eu ia fazer esse vídeo para ser lançado logo às 7 horas da manhã, junto com os nossos vídeos diários. Mas o sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu cair durante a madrugada e eu fiquei sem acesso à documentação, porque eu vou falar aqui sobre dois processos movidos pela empresa, essa responsável pela logística do Vasco da Gama. Eu vou falar qual é o nome, vou falar qual é o nome dos sócios, eu vou falar quais são os objetos desse processo, eu vou falar também sobre o contrato e eu vou falar sobre essa suposta polêmica envolvendo aí o Alexandre Pássaro. Mas antes, meus amigos, obviamente aqueles pedidos tradicionais, e hoje eu peço realmente o pedido que muito nos deu trabalho para fazer esse vídeo. Então, meus amigos, larguem o dedo no like, porque esse vídeo aqui é muito informativo. Compartilhe com seus colegas vascaínos para ficarem todos cientes, pelo menos, o que está no processo, os documentos públicos. Se há algum documento dentro do Vasco da Gama, alguma auditoria interna, eu não tenho acesso. Mas você pode ter acesso ao que está no processo judicial. E será que pessoas estão falando a verdade ou as mentiras? Venha comigo então até o final, largue o dedo no like, bem como também se inscreva nesse canal para você ficar sempre ciente de tudo que acontece com o Vasco, principalmente no judiciário. Aperte a sinetinha para você não perder um vídeo do Maca Vasco. Ok, meus amigos? Só para recapitular, qual é a polêmica da vez? Alexandre Pássaro, na entrevista da Alpilhada, inclusive eu fiz o vídeo, vou deixar aqui o tag falando sobre essa denúncia do Alexandre Pássaro, deu a entender que ele assinou uma documentação, ou quando ele chega na documentação, atitudes erradas, irregularidades dentro do Vasco, que ele assinou uma fatura envolvendo uma empresa que é responsável pela logística do Vasco da Gama para as viagens dos times de futebol e estaria cobrando não somente o custo todo da viagem, mas uma parcela lá de 16%, dando a entender de que, como isso já é normal dentro do Vasco, como essa empresa é ligada a algum conselheiro do Vasco da Gama, e como o Vasco da Gama não tinha dinheiro, o que essa empresa fazia? Pagava toda a logística e embutia ali, tipo um empréstimo de 16% sobre o valor da fatura. Ele, obviamente, falou, achou isso errado, um absurdo, falou que aquilo era a última parcela que ele ia assinar. O que isso deu a entender? Que, na verdade, o Vasco da Gama fazia isso como um empréstimo velado e que esta empresa ligada ao conselheiro, que só poderia ser conselheiro, e até agora ninguém fala exatamente qual é o nome desse conselheiro, estaria cobrando juros até exorbitantes, 16% ao mês ou ao ano, ficou muito mal entendido, mas dando a entender que é o seguinte, como o Vasco da Gama joga dinheiro ao ralo. Obviamente que depois disso muita gente veio cobrando ao senhor Alexandre Campelo, que ao entender do Alexandre Pássaro, muito Alexandre, né? O Alexandre Campelo era o responsável pelos esses pagamentos. Ok, meus amigos, essa é a polêmica. Mas vamos tentar saber que empresa é essa, o que efetivamente são esses 16% quem está cobrando, se há alguma polêmica ou não, se isso não são bravatas e palavras ao vento. Bem, meus amigos, eu peço o dedo nesse like, não esqueça, porque muito nos ajuda.
O nome da empresa que está envolvida em toda essa polêmica, ela é denominada Hotel Ajata Operadora Turística Limitada. Você está vendo o CNPJ da empresa aí, inclusive com o endereço de sua sede. Lembrando que esses documentos são todos do processo judicial, acesso público e geral. Ela possui os sócios a Natália Silva de Araújo, o Rafael Martins de Castro da Silva e o Eduardo Augusto Peçanha Tatagiba. Você está vendo aí no quadro a sua porcentagem respectiva a cada cota. Os sócios administradores responsáveis pelos atos administrativos dessa empresa fica a cargo do senhor Rafael Martins e Eduardo Augusto Peçanha Tatagiba. Enfim, meus amigos, esses são os sócios. Se essa empresa é vinculada a algum conselheiro do Vasco da Gama, ou já conselheiro, ou foi já conselheiro, não sei lhe informar, porque até agora é incrível. Não aparece o nome do conselheiro em um grupo de zap, ninguém quer apontar efetivamente o dedo. Muitas pessoas estão apontando para o Eduardo Cassiano. Não vejo aqui qualquer vínculo do Eduardo Cassiano, um ex-membro da chapa Sempre Vasco, inclusive, se não me engano, ele já fez vídeo negando qualquer relação aí. E realmente, nos processos, eu não vejo nenhuma relação com o Eduardo Cassiano. Bem, meus amigos, agora eu vou partir para a análise dos processos judiciais. Essa empresa ajuizou 2 execuções judiciais em face do Vasco da Gama, cobrando 2 valores através de 2 instrumentos particulares. E um, inclusive, desse é o contrato de prestação de serviço, é muito importante para você ficar ciente. Vamos então à análise dos processos judiciais. Amigos, não esqueçam de largar o dedo no like. Agora vamos falar do primeiro processo, que é uma execução judicial movida pelo Hotel Ajata em face do Vasco da Gama, sobre o número 0044785051-2022-819-0001, em trâmite na 50ª Vara Civil da capital do Rio de Janeiro. Eles estão cobrando um instrumento particular de confissão de dívida assinado ali em maio de 2020, que gira em torno hoje no valor dado à causa de R$ 734.675,90. Esse instrumento particular de transação e consolidação de dívida teria sido assinado em 17 de maio de 2020 e depois ter feito ali uma forma de um pool de credores onde o Vasco descumpriu, obviamente, só pagou uma parcela e originou essa dívida. Este valor, essa dívida, engraçado que no processo não está muito bem explicitado qual é o tempo, o período oriundo dessa dívida. Ao meu ver, como ele foi assinado aqui através do instrumento de confissão de dívida assinado em 17 de maio de 2020, abarcaria então as dívidas do Vasco da Gama com esta empresa até 17 de maio de 2020. Lembrando que eles mencionam que atuam no Vasco da Gama já desde 2015. Mas sem contrato, meus amigos, você vai querer saber o que aconteceu. Daqui a pouco eu vou te falar o contrato que origina, inclusive, essa cobrança aí de 16%. Mas nesse processo aqui, inclusive, o Vasco já se manifestou. Nada está alegando de cobranças abusivas de juros aplicados, nem nada ali, só está falando ali de alguns valores que têm que ser abatidos ou não, inclusive até não reconhece que essa dívida é indevida, inclusive já menciona que até que essa dívida desse processo já está no RCE. Esse aqui é o processo, vou passar um pouco ano passado, porque eu acho que o que mais importa é o próximo processo, de onde eu extraí o contrato de prestação de serviço da Hotel Ajata Operadora com o Vasco da Gama. Obviamente, lembrando que esse instrumento de confissão de dívida foi assinado pelo Alexandre Campelo, obviamente, que estava ali em 17 de maio de 2020. Bem, meus amigos, aqui vamos falar, então, sobre o processo principal. É uma execução judicial movida pelo Hotel Ajata em face do Vasco da Gama, cobrando um período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. O processo tem um número de 008954289-2021-819-0001 em trâmite na 11ª Vara Civil. Tem um valor de aproximado de R$ 635 mil e ele cobra esse período. Inclusive, neste processo, a Hotel Ajato apresenta um contrato de prestação de serviço que é muito importante. Esse contrato de prestação de serviço é assinado em fevereiro de 2018 pelo senhor Alexandre Campelo, com vigência até o seu final desse mandato,
que é dezembro de 2020, e cobrando, como eu vou ler para vocês aí, uma comissão de, apareceu a porcentagem. Cláusula segunda, a remuneração será devido ao percentual de 16% sobre o valor total das notas fiscais, e assim vai a cláusula. Ou seja, sempre que eu fosse omitido uma nota fiscal num certo valor pelos prestadores contratados pelo Hotel AJAT, de hotel, de transporte e tudo mais, 16% desse valor seria responsável pela hotel. Só que como o Vasco da Gama não tinha o dinheiro, o hotel se antecipava esse pagamento e cobrava não só o pagamento da fatura, mas como a sua respectiva cota ali de 16%, que é referente à sua comissão. Inclusive, nesse processo, o próprio Vasco da Gama, na sua defesa, não alega que é um empréstimo velado, que são juros abusivos. Não, inclusive, nem alega que esses 16% seria um valor acima do praticado do mercado. Ele só alega ali pagamentos que já foram realizados, que na verdade o Vasco não deveria pagar aos fornecedores o valor cheio, só deveria pagar tão somente esta comissão. Novamente, o Vasco da Gama não alega que essa porcentagem é uma comissão abusiva. Enfim, meus amigos, aqui eu acho que tem dois pontos que eu tenho que lhe falar. Um ponto positivo a favor do Alexandre Campelo e o outro ponto negativo contra o Alexandre Pássaro. Ponto positivo para o Alexandre Campelo é que ele, em fevereiro de 2018, num dos seus primeiros atos administrativos, é tentar regularizar com esta empresa a situação da prestação de serviço, haja vista que não foi mencionado contratos anteriores. Ele chega assinando o contrato até o final do seu mandato, dezembro de 2020, e ele lá estabelece a sua comissão, bem clara na cláusula de remuneração. O que você pode discutir é por que o Vasco da Gama não tinha dinheiro sequer para pagar ex-fornecedores, e assim você deve ao Hotel AJAT um valor abusivo, um valor excessivo. E depois, será que no mercado é praticado esse 16%? Será que tinham empresas que poderiam praticar uns valores menores? Será que dentro do Vasco da Gama poderia ter funcionários que fizesse essa logística? Isso você pode cobrar. Não é os juros abusivos, não é um valor errado essa cobrança, porque tem o laço contratual. Agora, falando do Alexandre Pássaro, ele agiu errado por dois motivos. Quando ele vai numa entrevista e sugere que isso é um ato irregular, tinha contrato prevendo esse pagamento. Se você fala que não vai mais pagar, você tem que sentar com essa empresa, decidir esse contrato, porque não obstante o prazo fosse até dezembro de 2020, a empresa forneceu serviços em janeiro de 2021, presumindo uma renovação automática, você deveria sentar com essa empresa e negociar sua rescisão e pagar sua dívida. Porque não fazendo isso, seu Alexandre Pássaro originou dois processos judiciais onde você está botando pelo menos aí as custas judiciais, custa com os advogados, custa dos honorários, que são de 10% a 20% sobre os valores da causa. Então hoje, se você tem uma dívida de em torno de 1.300.000, você está botando aí dívida de mais 100 mil, mais 200 mil reais só de honorários advocatícios e juros legais de 1% ao mês. Então você agiu errado. Não venha falar agora, cantar uma bravata de que quis cortar uma ação irregular, que no primeiro momento, como tem um contrato aqui estabelecendo essa cobrança, não era irregular. O que novamente você deveria estar discutindo é: será que esse 16% de comissão é abusivo dentro do praticado no mercado? Não sei te dizer. Então eu acho que o Alexandre Pássaro errou por dois motivos: em não ter sentado com a empresa em buscar uma rescisão amigável, haja visto que tinha um contrato regularizando esta cobrança, bem como vir dar a entender numa entrevista de que eram os atos regulares, porque ali era junto com um conselheiro que até agora não aparece o nome. Então, meus amigos, acredito eu, bem de forma simples, uma tentativa de fazer bem resumido, explicar nos processos essa polêmica que foi criada pela declaração do Alexandre Pássaro e passar pelo menos para vocês as informações contidas nos processos judiciais, o que efetivamente aconteceu. Agora, o que eu acho que não pode vir é galera querer aparecer em Twitter, principalmente do grupo adverso ao Alexandre Campelo, em cobrar que atos criminosos. Também tem um contrato, tá aí o contrato. É ato criminoso? Tá pelo menos o contrato. Por que não foi discutido esse contrato
durante mesmo a gestão campeira. Então, vamos com calma, não vamos jogar bravatas e outras coisas ao ares. Vamos sentar e com calma para tentar fazer uma análise bem fria da situação. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até ao final. Espero ter ajudado a você, vascaíno, a entender melhor essas situações e todo esse ambiente hostil que é sempre dentro do Vasco. O pessoal ainda falou que com a SAF iria acabar a política. Ah, meus amigos, tchau e saudações vascaínas.